Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre as adaptações e a especiação. Então, quando a gente fala de adaptações, o que acontece? A gente vai relembrar lá da história evolucionista, onde tivemos o estudo de Lamarck, que fala da lei do uso e desuso, da transmissão dos caracteres adquiridos, os estudos de Darwin, que fala da seleção natural, e os estudos do neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, que fala da seleção natural mais aliada à questão genética. Então, ao longo dessas gerações, o ambiente passou por vários processos de seleção natural, como Darwin fez o estudo. E esse processo de seleção natural, ele tende a selecionar as características que conferem mais vantagens aos indivíduos. E esses indivíduos, eles podem então aproveitar-se dessas vantagens para se adaptar melhor ao ambiente. E um dos meios de adaptação é o mimetismo, onde uma espécie exibe uma característica muito parecida da outra para lhe oferecer vantagens ao ambiente. No ambiente, por exemplo, a coral falsa e a coral verdadeira. Então, a que é peçonhenta, que injeta veneno, é a coral verdadeira, mas a coral falsa, ela tem características muito parecidas com a coral verdadeira. E isso ela utiliza a favor dela como proteção contra os predadores. Já a camuflagem é um outro processo de adaptação, onde o ser consegue se esconder no ambiente. Ele consegue imitar o aspecto do ambiente para lhe passar despercebido. Um exemplo, a iguana. A iguana ela se adapta lá na folhagem para que os predadores não consigam visualizá-la. Outro exemplo aqui de camuflagem a gente tem aqui. Então, esse inseto, ele fica aí nos galhos tão parecidos que dificilmente o seu predador vai reconhecê-lo. E aqui um outro exemplo do mimetismo, onde a gente tem a borboleta vice-rei e a borboleta monarca, que são muito parecidas, onde a borboleta monarca é venenosa e a vice-rei se parece com ela como um mecanismo aí de sobrevivência dela. Além desses mecanismos de mimetismo, camuflagem, a gente também tem as adaptações comportamentais, como por exemplo a hibernação, que é quando algumas espécies de roedores, morcegos, anfíbios entram num sono profundo nos meses mais frios para guardar energia. E um outro exemplo é a migração, que são as espécies que migram em busca de melhores condições ambientais, como temperatura, disponibilidade de água, de alimento. Isso a gente percebe muito nos pássaros, né? Aquelas revoadas que saem vários pássaros juntos buscando esse melhor ambiente. E já que a gente está falando dessas adaptações, não existe um momento melhor para falar também da especiação, que é o surgimento de novas espécies. E por que acontece o surgimento de novas espécies? Graças a algumas condições, como a variabilidade genética, o processo de seleção natural e também o isolamento reprodutivo. Então, essas espécies que foram selecionadas conseguem se camuflar, outras conseguem ter hábitos comportamentais que fazem com que sobrevivam, e tudo isso vai passando-se de geração para geração, e essas células também dos indivíduos vão sofrendo mutações, e aí podemos ter novas espécies, que é a especiação. Essa especiação nós podemos ter de três tipos: a alopátrica, a simpátrica e a parapátrica. A especiação alopátrica é a que diz respeito à especiação por isolamento geográfico. Então, eu tenho aqui vários indivíduos da espécie A, todos juntinhos. De repente, teve um terremoto, abriu-se uma brecha nesse ambiente. Então, eu tenho aqui A e aqui A, só que eles não vão mais poder se reproduzir. Tem um isolamento geográfico aqui, tem uma brecha. Aí, o que vai acontecer? Essa espécie vai desenvolver um hábito alimentar próprio para esse lado que ela ficou, se vai ter alimento para ela pegar sobre, por exemplo, se for animais de bico, se for para pegar alimentos sobre o solo, seu bico não precisa ser longo. Já essa outra vai se adaptar também para cá. Vamos dizer que alimentos desse lado aqui precisa pegar dentro do solo, então ela vai precisar que o bico seja mais longo, então ela vai sofrendo mutações. E o que era só uma espécie viraram duas. O que era A virou espécie X e espécie Y, graças a esse
isolamento geográfico. A especiação simpática ocorre sem que haja essa separação geográfica. As duas populações vão existir no mesmo território, porém não vão ter cruzamentos entre indivíduos das diferentes populações. Elas vão conviver no mesmo lugar, mas não vão reproduzir. E a parapátrica é o tipo de especiação que verifica se duas populações vivendo em áreas contíguas, com diferenças ecológicas, mas sem barreira geográfica também, só que em área com diferenças ecológicas. Por exemplo, a gente tem aqui o esqueminha para visualizar melhor. A especiação alopátrica, o mesmo indivíduo amarelinho, foi dividido aí pelo espaço geográfico, aí surgiu o vermelho e o amarelinho continuou, e ele foi evoluindo, e eu tenho o vermelho e o verde. Já na parapátrica, o gradiente ambiental aí provocando uma zona de simpatria. Só que não tem isolamento geográfico, mas mesmo assim eu tenho o surgimento das duas novas espécies. E a especiação simpátrica, o que acontece? Está todo mundo juntinho aí, só que vão desenvolvendo características diferentes, vão surgindo novas espécies, tá? Que vão resultar em um isolamento reprodutivo. Eles não vão conseguir reproduzir lá entre si juntinhos, mesmo estando no mesmo ambiente. E assim nós temos o surgimento de várias espécies. E encerramos a nossa fala de hoje sobre adaptação e especiação. Até a próxima!